Quais seriam, então, as ideias centrais da teoria das relações humanas? As ideias centrais, elas são as seguintes: o homem social, o grupo informal e a participação nas decisões. Nas teorias anteriores, nós vimos que o homem ele era visto como se fosse uma máquina, né? Simplesmente. A partir de agora, na teoria das relações humanas, tem-se essa nova denominação, o homem social, ou seja, aquele trabalhador ele está inserido em um ambiente social. Ele está motivado não apenas pelo dinheiro, mas também pelas suas necessidades pessoais, né? Outras coisas motivam esse homem. Ele é um ser o quê? Um ser complexo. E o comportamento dele não pode ser reduzido a uma máquina, né? Não tem como você não considerar os sentimentos, as emoções desse trabalhador. A gente entende, dentro das relações humanas, a organização como um sistema aberto, ao contrário das teorias anteriores, que via a organização como um sistema fechado. Outra ideia principal ali é os grupos informais, né? Que são aqueles grupos que se formam naturalmente na organização e passam a comunicar-se entre si, né, de maneira direta e frequente. A participação nas decisões. Nas outras teorias, nós vimos claramente que existia aquela diferenciação entre as atividades de planejamento e as atividades de execução. Ou seja, aqueles que planejavam apenas planejavam e os que executavam apenas executavam. E agora não. Ou seja, entende-se que o homem que não pode participar das discussões das tarefas que ele vai desenvolver posteriormente, ele não consegue desenvolver de maneira satisfatória, né? E hoje a gente fala muito em gestão participativa, ou seja, se a organização não ter uma cultura para participação, fica complicado, né? A gente falar nessa gestão participativa. Então é muito importante desenvolver essa cultura voltada para a participação, para que os colaboradores de todos os níveis possam, de alguma forma, colaborar com o planejamento e as discussões das decisões que vão ser tomadas pela organização. Agora, nós iremos abordar quais foram as críticas lançadas à teoria das relações humanas. É sempre importante ressaltar que alguns fatores que são considerados decisivos e fundamentais em uma dada teoria podem não ser muito salientados em outra teoria, né? As variáveis que são consideradas ali centrais em uma teoria simplesmente podem ser ignoradas pela outra. E dentro da teoria das relações humanas, existem várias críticas, né? E uma delas é a visão inadequada dos problemas industriais. Voltando um pouco nas outras teorias, nas teorias clássicas, a gente percebe que aqueles autores, eles não viam o conflito na indústria, né? Porque eles acreditavam que os interesses
da empresa eram os mesmos que os dos funcionários, eram compatíveis os interesses. Então, o que era bom para a empresa, eles acreditavam que seria bom também para os funcionários. Os autores da teoria das relações humanas, eles enfatizavam o conflito entre a organização e a empresa. E aí eles procuravam promover a harmonia na indústria, né? E acabavam que desviavam da função social do problema. Então, por isso que eles dizem que é uma visão inadequada dos problemas industriais, porque eles tentavam ficar sempre em harmonia, meio que negligenciando outros problemas sociais que havia. Uma segunda crítica à teoria das relações humanas é o que a gente chama de restrição de variáveis e amostras. Ou seja, a experiência de Hawthorne ela é limitada, porque ela utilizou poucas variáveis que pudessem estar ali interferindo no aumento da produtividade e da qualidade. Além disso, não foram utilizados outros tipos de organização, né, nessas experiências, como hospitais, bancos, escolas. Então, assim, os resultados, eles não podem ser generalizados para outras empresas, porque elas possuem uma outra cultura, uma outra história, cada uma tem uma estrutura diferente. Uma terceira crítica é o que a gente chama de concepção utópica, né? A teoria das relações humanas, ela imaginava um funcionário alegre, produtivo, totalmente integrado ao ambiente do trabalho. Então, a gente chama isso de uma concepção utópica. Não tem como alcançar isso 100%, né? Todo colaborador, ele vai ter fatores internos e internos que vão afetar os níveis, digamos assim, de felicidade dele. E lembrando que felicidade e produtividade não são diretamente proporcionais. Você pode ter um funcionário infeliz que ao mesmo tempo tenha uma grande produtividade. O inverso também pode acontecer. Você pode ter um funcionário que esteja feliz, mas que isso não repercuta na produtividade. Outra crítica à teoria das relações humanas foi a ênfase excessiva que foi dada aos grupos informais, né? Maio, ele procurou demonstrar que o problema da alta rotatividade, da baixa moral dos trabalhadores e a eficiência estava ligado à compreensão de como os grupos poderiam ser unificados para aumentar a colaboração. Só que a integração social ela é apenas um dos fatores que pode influenciar a produtividade. Então, a crítica lançada à teoria das relações humanas seria essa, que foi dado muita ênfase a esses grupos informais. A outra crítica feita à teoria das relações humanas é o que eles chamam de espionagem disfarçada. Ou seja, eles estimulavam a participação dos funcionários nas decisões só com um objetivo, que era de meio que espionar as ideias que eles tinham e saber as insatisfações que eles tinham ali naqueles grupos informais. E por fim, a última crítica que nós temos ali seria a ausência de novos critérios de gestão. Ou seja, essa teoria das relações humanas, ela não trouxe novos critérios de gestão, não esclareceu o que pode ou não ser feito para obter melhores resultados. E ela não apresenta, né, uma visão socioeconômica realista das relações empresa-funcionário. É isso aí, galera do primeiro ADM.
Primeiro Contábeis da Farese. Essa foi a teoria das relações humanas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e até a próxima!